Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora e idealizadora desse podcast que conversa com você e traz inúmeros convidados que vai fazer aí a sua jornada ser muito mais plena e muito mais feliz. Hoje, no quadro Histórias da Vida Real, você se identifica, eu estou com um convidado mega especial. Você vai ficar assim encantado com a história do professor Assis. Ele tem 94 anos e uma história incrível, uma jornada aí de trabalho, de escola. Olha só, ele fez faculdade de letras, fez faculdade de direito, tem duas escolas, uma que ele inaugurou, né, que ele foi grande idealizador, que é o Monteiro Lobato, localizado aqui em São Paulo, que já tem 64 anos, e o Colégio Gutenberg, que é um dos melhores colégios que fica em Mogi das Cruzes, que hoje completa 41 anos. Que referência o professor Assis vai trazer aqui para nós nesse episódio de hoje. E para mim esse episódio é mega especial, porque o professor Assis é o meu pai, que eu falo de boca cheia, com orgulho tremendo. E quando eu coloco fotos do meu pai nas redes sociais ou comento alguma coisa com ele, todo mundo quer saber o segredo. Pois eu vou te contar uma coisa, eu também quero. E é por isso que ele está aqui hoje, para contar os segredos para ele conseguir a tão famosa longevidade saudável. Todo mundo fala sobre higiene do sono, sobre alimentação, sobre a prática de esportes, sobre oxigenar o cérebro, sobre relacionamentos. Mas qual será que é o segredo do professor Assis para chegar com 94 anos, ter uma esposa bem mais novinha que ele, que é o segundo casamento, e além disso, tá com toda essa agilidade que ele tem no corpo, na mente? Eu vou contar para vocês que a saúde dele é a melhor ainda do que a dos filhos. A memória também. Venha conhecer comigo a história do professor Assis e toda a jornada dele. Com vocês, professor Assis. Pai, seja muito bem-vindo. Que delícia ter você aqui sentado nessa mesa no Atualiza Universo. 94 anos, que jornada. Quando você olha para trás, você consegue definir a sua vida até então em uma palavra? Eu acho difícil definir numa palavra, porque uma vida de 94 anos precisaria de milhares de palavras para definir. Faço ideia, muita história, né? Muita história, muita coisa boa, muita coisa ruim, muita alegria, muita tristeza e, acima de tudo, muita luta para criar os 7 filhos que eu criei. São 7 filhos, 10 netos, 10 netos e 8... Estou indo para 8 bisnetos. 8º bisneto vindo aí com a Mandinha. Fora o que está para vir aí, porque eu tenho netos para casarem. É muita gente, né? Muita gente. E se você pudesse deixar, assim, uma mensagem para essas pessoas todas, para esses netos, bisnetos, talvez para os tataranetos que vão vir, que mensagem que você deixaria? A mensagem que eu deixaria é que seja correto, seja trabalhador, crie a sua família com muito amor, com muito carinho. Faça a sua parte de ser humano, que nós não viemos na Terra para enriquecer, nós viemos na Terra para viver. Eu acho que eu fiz o correto. Eu estou vivendo a apoteose da vida num ser humano. Fiz tudo o que tinha que ser feito. Você sabe como é filho, você sabe disso. Nunca deixei faltar nada para os meus filhos. Nunca fiz nada ilícito. O que eu mais me vanglorio é da minha honestidade, da minha seriedade, da minha responsabilidade. Fora a sua seriedade, responsabilidade, caráter, quais são as outras qualidades que o senhor tem, que o senhor admira em você? Eu acho que a minha qualidade é amar o próximo. Na minha vida profissional, eu ajudei muita gente que necessitou. Como professor, teve alguma coisa que te marcou muito? Tem, muitas coisas. Uma das coisas que me marcou mais foi a vivência com os meus alunos, que até hoje tem um canal na internet e se falam 500 vezes por mês. E eu estou nesse canal. Então, eu acho que os meus alunos me amam como eu os amei. Te admiram muito. Muitos procuram ali no Facebook, nas redes sociais, para contar histórias da sua época. É um agradecimento a tudo que eu fiz. O Monteiro Lobato
me orgulhou bastante. Um dos orgulhos é ter tido o Ayrton Senna como meu aluno. E outras é ser campeão do Brasil de judô. Outra de ser campeão do Brasil, de São Paulo de futebol de salão. Tem também a fanfarra, né? E ter tido uma fanfarra multicampeão que tocou muito para o nosso ex-governador Laudo Natel. Ele me intimava, levava a minha fanfarra no Pacaembu para tocar, às vezes, num jogo duplo. Isso me orgulhou muito, porque, na realidade, a minha fanfarra era muito linda. É uma das coisas que mais me agradou no Monteiro Lobato, foi a minha fanfarra. Por que será que acabou essa tradição? Eu cansei, né? Fiquei cansado, e a despesa era muito alta, a matrícula caiu, e eu fiquei muito apertado com grana, e fui obrigado a me desfazer da fanfarra, porque me custava caro a fanfarra. O professor era militar, e tinha um salário. E, além disso, os instrumentos davam defeito e eu tinha que pagar para consertar. Entendeu? Então, eu cortei todas essas despesas parando com a fanfarra. O senhor foi uma pessoa que passou por muitos altos e baixos, muitas perdas e ganhos, teve muito, teve pouco, teve muitas dificuldades, teve que mudar de muitas casas, conquistou muita coisa, conquistou aquele espaço maravilhoso que vocês que me acompanham, aquela chácara linda, maravilhosa que eu estou todo final de semana, foi ele que construiu aquele lugar que todo mundo ama e que eu amo de paixão, que vocês que me seguem veem lá. E está deixando aí esse espaço lindo, mágico, no centro de São Paulo, ali na Serra, maravilhoso. Mas de todas as suas conquistas, eu, como sendo a sexta filha, não participei de todas essas perdas, mas eu sei, por conhecer um pouco da história, que você teve muitos momentos difíceis na vida. O que te deu força? Que dica que você pode deixar para as pessoas, para quando a gente passa por essas fases mais difíceis? O que te move, pai? O que te move ainda hoje? Você passou agora por uma experiência com um filho que quase morreu. O que te move? O que me move é a fé. Eu sempre tive muita fé em Deus. Muita gente não sabe, mas eu oro, desde quando mocinho, eu oro todas as noites, em silêncio. Nem minha mulher sabe que eu oro, porque eu oro baixinho, principalmente quando ela está ausente. Só conversa direta com Deus, né? É lógico. E eu acho que Deus me ajudou muito, porque eu trabalhei demais. O Monteiro me deu muito trabalho. Uhum. Vocês não imaginam. Vocês nunca pegaram um ônibus para ir na escola. E eu andei 10 anos, 8 anos, indo para a escola de cavalo. Eu ia te perguntar, como que foi sua vida na roça? Foi muito boa, muito gostosa, porque eu era jovem, novo, e tinha saúde e gostava de viver. Viu? E eu ia todos os dias para a escola de cavalo, eu e meu irmão, que já faleceu. E foi uma época muito gostosa, porque quando eu voltava da escola, eu parava o cavalo no rio e pulava da ponte. Mergulhava na ponte, porque lá é uma região muito quente, muita poeira, a estrada ali de Ituverava. Então, eu fui muito feliz nessa época. Eu acho que meu pai foi um grande herói, porque, sendo na fazenda, os parentes que nós tínhamos ficaram na pior miséria possível. E meu pai segurou, botou os filhos para estudar, não admitiu que nós tivéssemos um dia de trabalho na fazenda. E me mandava para a escola, me obrigava a ir para a escola de cavalo, mesmo chovendo. Ele obrigava a gente a ir para a escola, e eu agradeço muito a ele por isso. E que outras lições que seus pais te deixaram que você acha ainda importante até hoje? O fato mais importante é ele cuidar dos filhos. É ele encaminhar, é ele exigir que o filho estude, ele educar os filhos, entendeu? Porque dinheiro nós não tínhamos. Meu pai não era dono da fazenda, ele era administrador. Nós morávamos na sede da fazenda, uma casa que tinha 22 cômodos, e eu, para fechar, levantava... Quando meu pai falava, abre a casa, tinha que abrir 20 e poucas janelas. Vai fechar a casa, tinha que fechar 20 e poucas janelas. Então, grande que era a casa. Já fazia a sua atividade física ali. Isso. E eu mexia com tudo na fazenda, ajudava meu pai a mexer com gado,
ajudava a tirar O leite. que isso te ajudou para a sua vida profissional? Eu me lembro que o senhor me contou que o senhor tinha 3 empregos, que o seu primeiro trabalho acho que foi no Rio de Janeiro. Isso foi bem depois. Mas o que essa vida na roça ou essa rotina que você tinha lá Essa te é uma trouxe história- essa de é uma história aprendizado bonita. ao longo da vida, depois da vida adulta? Essa é uma história bonita da minha vida. A minha irmã mais velha, que faleceu com 100 anos, era casada com um piloto. E ele foi para o Tia Rio. Maria faleceu? Nossa, É uma brincadeira, gente. Desculpa, piada interna. É igual a do Paulinho. O Paulinho faleceu? Tia Maria faleceu faz quanto tempo? faz um ano, né? Um ano. Tá, então você estava contando de quando a tia Maria faleceu. Então, meu cunhado foi para o Clube do Brasil, em Manguinhos, e eu fui morar com a minha irmã no Rio, na Rua do Catete, do lado do palácio, onde eu via o Getúlio todos os dias. Eu tinha exatamente 14 anos. E nessa época, esse meu cunhado não era boa gente. Ele era muito mulherengo e minha irmã não era feliz. Posteriormente, ele foi embora. E eu fiquei no Rio sozinho, que eu tinha meu irmão José fazendo filosofia. Ele fez português, latim e grego. Porque todos nós fomos seminaristas. Ele e o meu irmão mais velho, o Tião, foi seminarista em Piracicaba, e eu fui condito no Claretiano de Rio Claro, os padres italianos, que eu não quero nem lembrar. Por que você não quer nem lembrar? Porque eles eram muito ruins. Você sofreu muito? Sofria muito, eles não deixavam a correspondência chegar para o meu pai, e quando os pais visitavam, tinha um cubículo onde eles guardavam, entrava de carro, você não via, ninguém via que você tinha estado teu pai lá no colégio. Mas eles eram muito ruins. E por que seus pais colocaram vocês nessas Porque escolas? em Tuverava só tinha ginásio pago. E meu pai achou que a gente devia continuar estudando. Então, meu cunhado, que tinha muito influência, arrumou para o Zé e o Tião em Piracicaba e arrumou para mim o dito nos claretianos. Era de graça. Era de graça. Até tem uma massagem muito engraçada. Eu sofri tanto na mão desses padres que o Dom Paulo, que era arcebispo de São Paulo, foi almoçar na minha casa e eu disse para ele, Dom Paulo, aqueles padres eram tão ruins que eu tenho certeza que quando eles entravam na igreja, Cristo saía pela janela. Ele Meu Deus do céu. Que dureza. Para você ter uma ideia, na hora de jogar bola, todo mundo usava batina. Tinha 2 dormitórios, um de 200 num andar e um de 200 no outro. E a gente jogava futebol de batina. A batina tinha 400 botões. Eu não conseguia abotoar aqueles botões. Quando ele entrava no corredor do dormitório, ele já entrava rezando, você tinha que responder. E já tinha que levantar com a batina abotoada. Como eu vou botar 400 botões? Pelo amor de Deus. Em pouco tempo. Aí ia para a igreja de castigo. E ele era tão bonzinho que eu ficava de joelho, com os braços abertos, na frente de Cristo, gritando contra Cristo, que eu achava injusto. E ele vinha, mandava levantar e juntava os caroços debaixo do joelho para manchar, para doer mais. Que horror. Que tortura. Eu tinha uma sopa que meu estômago não tolerava. Só de cheirar eu já vomitava. Pois eu ficava no refeitório, vomitando, limpando o que eu vomitava. Todo mundo saía e eu ficava lá, toma sopa, joga fora, chama sopa, joga fora. E o padre exigia. Então, você imagina o que eram esses padres italianos. E como que você fez para sair dessa Eu não gostaria de falar, mas eu vou falar. Você não gostaria de contar? O Dito era mais velho do que eu. Vai ter que contar. Agora que vai ter que contar. O Dito era mais velho do que eu. Era de uma turma maior, superior, pela idade. E ele, um moleque lá tinha mesa de jogo de botão, bateu nele. E ele era mais velho que eu, 2 anos. Quando ele me falou, eu falei, me mostra quem foi. Ele mostrou, eu peguei o moleque mais dele, uma surra, que foi até para o hospital. Aí apareceu o Sidoca bravo ali. Mais de castigo. E para sair, eu falei para o meu irmão, falei, olha, papai não vem buscar a gente. Não tem jeito. E eu estava de
cheio desse colégio. O que eu fiz? Fiz um incêndiozinho na minha cama. Você colocou fogo no seu quarto? Na minha cama. Meu Deus, pai. Aí os padres me expulsou. Ai, gente. E agora, olha aí, é dono de escola, um colégio tem 63 anos, o outro colégio tem 41 anos, deve ter tido alunos que devem ter sido expulsos também da mas escola. Mas eu vou dizer para você, na minha experiência educacional, que os alunos conhecem, os pais conhecem, eu sempre me preocupei de cuidar dos alunos. Eu não admitia que um aluno fosse criticado pelos colegas. Eu nunca tive problema de atrito na minha escola, porque eu transmitia carinho e fazia todo dia uma preleção para eles, para que amasse o próximo como a ti mesmo. Isso aí pegou no Monteiro Lobato, por isso que tiveram tantos casamentos. Olha quantos casamentos nós temos. É verdade, os alunos, porque né? Nós éramos alunos. uma família lá dentro. E quanta gente eu ajudei. Quanta gente que não tinha condição de pagar a escola, eu falo, não tem problema, pode matricular. E como foi essa idealização da escola sua e da mamãe? Como que vocês chegaram e falaram, vamos montar uma escola? Não, Você teve vários empregos? Quando eu me formei, eu fui dar aula junto com o Valério Júlio, que era deputado, no Externato Santana. Ele era professor de matemática e eu professor de português. E eu apaixonei pelo ensino. Já no curso de professor, eu já estava apaixonado pelo ensino. E eu tinha esse sonho de montar um colégio. E a Dalva, minha falecida sua mãe, andava procurando prédios. Eu estava muito bem empregado, porque eu era chefe do crédito de cobrança do frigorífico Armo do Brasil. Passava pela minha assinatura, por isso que ela é bonita até hoje. É bonita mesmo. 300 bois por dia, o peso, o dinheiro desses 300 bois por dia e 200 porcos, passava tudo pela minha mão. Então, você imagina a minha responsabilidade. Eu ganhava bem. Quando a Dalva reservou o colégio, eu comecei a montar o colégio às escondidas, para que ela tocasse a escola. E eu continuava trabalhando, porque eu tinha um salário bom. Quando eu fui pedir demissão, meu chefe era um gaúcho, o seu Alt, falou, não, você não vai embora. Eu vou te dobrar, vou te dar dois 13º e me aumentou o salário. Eu falei, eu não posso sair daqui, como é que eu vou fazer? Eu tinha um Fusquinha. Menina, aquilo foi uma luta. Todas as vezes ele fala, não, você não vai sair. Eu faço, não queria perder o bom funcionário. Um dia eu sentei com ele e falei, seu Alt, pelo amor de Deus, não me segura mais aqui. Eu gosto muito daqui, gosto de vocês, mas eu preciso tentar minha vida como empresário. Eu sou um educador, eu gosto do que eu vou fazer. Não me segura, pelo amor de Deus. Passei 3 noites discutindo com a tua mãe, porque eu achava o seguinte, como é que eu vou sobreviver? Monteiro não tinha aluno, tinha um prédio, eu tinha que mobiliar o prédio. E vocês iam de casa em casa atrás de aluno na época? Eu vendi meu Fusquinha, era um Fusca 53. Eu vendi para pagar os aluguéis. O aluguel, na época que eu aluguei lá, eram 100 mil reais por mês. 100 reais por mês, que seria 100 mil hoje. E foi difícil. Qual é o empresário que monta um negócio e que fica 10 anos no vermelho? Difícil, pai. 10 anos eu fiquei no vermelho. Eu vou confessar uma coisa que vocês desconhecem. Eu devia os bancos da vontade da pátria dos 2 lados, todos eles. Procura o gerente para falar no professor Assis, para ver se algum fala isso do professor Assis. Que eu paguei todos eles. Honrou todas as dívidas. Mas também eu ia todo dia tomar café com eles para agradá-los, para que eles me ajudassem. Então você não pode renovar o empréstimo, eu fazia empréstimo com outro. Pagava aquele. Aquele não podia fazer com o outro. Então, eu fiz amizade com todos os gerentes. Então, a dica que você dá para os empresários de hoje, empresas pequenas, quais seriam? Não desanimem. Toque com fé em Deus, conversa com Deus diariamente e faça seu trabalho sério, honesto e responsável. Perfeito. Que Deus vai te compensar. Você teve muitos empregos antes das 2 escolas, né? Antes de fundar. Qual deles mais te marcou? Por incrível que pareça, o emprego que mais me marcou na minha vida foi quando
minha irmã mudou do Rio, eu tinha que voltar para a fazenda e eu não quis voltar. Então eu peguei um jornalzinho e arranjei um emprego na Urca, na casa de uns holandeses, um casal holandês que não tinha filhos. Eu ia tomar conta Você foi caseiro? Não, eu fui ser empregado doméstico. Eu entendia de jardim, sempre gostei de jardim, ela gostou de mim e eu fiquei empregado lá. Eu tinha meu quarto, que quem conhece a Urca sabe que o cassino está aqui, a casa era do lado do cassino, que dava frente para o mar. E o meu quarto dava para o mar, entendeu? Pro lado do cassino. Emprego bom esse, hein, com essa vista. Melhor emprego da minha vida. Emprego Ela bom. gostou de mim a tal ponto que tinha uma sala que eu tinha que começa aqui, ela escura, cuidar de gaiolas de passarinho, tudo com pedestais. Eu deixava aquele polido, o som podia pentear o cabelo. E ela gostou muito de mim. Não tinha filhos, queria me adotar. Mas a vida me conduziu. E te conduziu para onde? Eu tive que voltar para Ituverava. Me fala sobre o seu irmão José, de Ituverava. Ele foi fantástico. No que ele te influenciou? Ele me amava demais. Eu acho que que mais influenciou meu irmão a meu respeito foi porque nós vivemos muito juntos no Rio. Passamos necessidade juntos. Que na época a pensão não tinha jantar. Então os colegas nossos iam tudo comer o lanche e eu não tinha dinheiro para ir, nem ele. Então nós ficamos juntos. Convivemos juntos. Ele fazia faculdade e eu estava fazendo ginásio, né? E o que você mais admirava nesse seu irmão? Ele era fantástico. Ele era fantástico. Um cara estudioso. Pra você ter uma ideia, ele fez esse curso, prestou concurso de português e latim. Português e quê? Português, latim e grego. Português e latim. Prestou concurso do colégio estadual de Ituverava e foi eleito e passou em primeiro lugar. Aí ele mudou para Ituverava. Foi quando ele casou com a Marinha. Pai Gatão, conta pra gente quais são os seus segredos para chegar a 94 anos com a disposição que o senhor tem. Às vezes, gente, ele sobe naquelas árvores da chácara. A gente tem que ficar falando, ele não para um minuto. Mas quais são os segredos para você chegar nessa longevidade saudável? Não existe segredo, existe explicação. Então explique. A explicação é o seguinte: é ter sido pobre e teve que se virar. Então você tem uma casa, queima uma lâmpada, você precisa trocar. Estraga um fio, você precisa chamar o eletricista. Não, eu fazia. Estourou um cano, precisa chamar o encanador, você precisa pagar. Não tem dinheiro, então eu arrumo. Eu faço tudo. Não tenho medo de nada. Eu até abomino a palavra medo. Onde eu vi uma pessoa falar que tem medo disso, tem medo daquilo, eu não tenho medo de nada. Nem de nada. Porque eu tenho fé em Deus. Entendeu? Eu tenho muita fé em Deus. E Ele me ajudou muito. Por isso que eu oro sempre. E o segredo para se viver bem, primeiro, é ser correto. É ter um nome limpo. Amar o próximo. Gostar de viver é isto. Você não pode viver sozinho. Quais são os segredos para a pessoa ter uma longevidade saudável? Como que é a sua alimentação? Fale sobre o seu hábito de leitura. Bom, leitura é a minha salvação, né? Porque na velhice você não tem o que fazer. Mas antes da velhice você já lia bastante. Mas agora eu leio muito mais. Só que agora, ultimamente, eu não tenho lido muito, porque não tenho tido mais paciência. Eu acho que eu fiquei meio depressivo. A velhice traz um pouco da depressão, pai? Fiquei um pouco depressivo, então eu não tenho lido muito. Começo a ler, eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Paro esse, pego esse. Aí canso nesse, volto para esse. Mas isso é por conta do senhor ter um perfil de inquietude. O senhor é inquieto, o senhor não fica muito tempo parado, o senhor precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Nem dormindo. Pergunta para a Ilha como é que eu sou dormindo. Eu dou pontapé, eu dou soco, eu dou... Deve ter hiperativo. Deve ter hiperatividade não diagnosticada aí. Eu faço assim. Ela, do jeito que dorme, levanta. Eu tiro o lençol, derrubo o travesseiro. Olha, a minha noite é terrível.
Porque eu sou assim, ó. Sou muito elétrico. Não consigo ficar quieto. Mas uma das coisas para a longevidade saudável é a gente poder dormir bem, né? Semana passada eu até dei uma entrevista para a CBN, para a Rádio CBN, e foi uma especialista em sono. E ela estava falando do divórcio entre casais. Tem alguns casais que dormem em quartos separados, justamente para poder manter o casamento. E o tio Toninho e a tia Deise dormiam em quartos separados, porque a tia Deise era muito calorenta e o tio Toninho não. E essa especialista, fisioterapeuta especialista em sono, ela explica que isso salva alguns relacionamentos. Por exemplo, eu tenho casais que o homem, de repente, ronca muito e não usa o CPAP e tudo mais, o quanto isso pode prejudicar uma relação. Mas você está falando aqui que o seu sono não é muito tranquilo. Não, mas me conta bem. Um pouco da sua alimentação. Eu durmo bem. Todos esses movimentos é dormindo. Tá. Porque eu sou muito elétrico. Eu sei. Entendeu? É dormindo, eu não estou acordado. Você acha que um dia desse eu chutei a Ira? Porque o cachorro veio me morder, pô, eu vou deixar o cachorro me morder. Eu dei um pontapé no cachorro, acertei. Que cachorro? No sono. Era no sonho! Eu falei, gente, que cachorro? Que eu não tô sabendo desse cachorro, gente? Acorda. Ela tá sempre assim, viu? Que cachorro, gente? É meu TDAH. Tipo, de onde surgiu esse cachorro na casa da Ira, senhor? Sonho com futebol, jogo... A bola veio, eu chutei, dei um chutão nela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ô pai, vamos lá. Você sempre gostou de ler, tá lendo menos agora, ou tipo, tá mais impaciente para leitura, mas teve algum livro que te marcou, que o senhor como professor, de repente orienta que as pessoas, tipo, esse livro é muito importante que as pessoas leem. Tem alguma sugestão? Se você lembra de alguma sugestão, de alguma leitura? Olha, eu estou lendo agora um livro de 700 folhas. É do Cury. Você gosta, né, do Augusto Cury? Sobre a vida de Jesus. Que livro fantástico. E se você pegar os livros que eu li, todos eles eu grafo e escrevo. E marco a folha. Eu sei. Porque você tem que ler, se quiser mostrar para alguém, se alguém vai ler esse livro, vai ver as observações. Principalmente quando menciona professor. É gostoso, né? Ler e grifar. Eu também gosto de marcar as páginas. No final eu coloco assim lá na capa. Passei por aqui. Gostei por isso, isso e isso. Muito legal. Não gostei por isso, isso e isso. A data é a minha assinatura. Perfeito. E pai, olhando para trás, tem algum arrependimento? Todo mundo tem que ter arrependimento, né? Eu nunca me arrependo de nada, mas... Por exemplo, a Lúcia ficou doente. Você esteve recentemente com ela, né? Visitar agora. Mas levei um ano para fazer visitar. Mas eu tive motivos. Eu liguei para ela e falei, Lúcia, vamos lá visitar a Maria. A Maria estava na cama. Ela falou, eu não. Ela não conhece ninguém, vou fazer o que lá? Isso me marcou. A tia Maria tinha Alzheimer. E a tia Lúcia é uma outra irmã do meu pai. Isso me marcou. Então esqueci da Lúcia. Faz mais de anos. Agora, fui com a Ira lá, foi bom. Que bom, pai, que você pôde ter esse encontro, os dois em vida. Ela não ia no meu aniversário, resolveu ir. Viu? Que legal, que bom. Não sei quem vai levar lá, se é o Décio, se é o... Provavelmente o Décio. Que legal. Perfeito. Teve alguma decisão mais corajosa que você tomou na vida ou que você teve que tomar na vida? Alguma decisão muito corajosa? Precisou de muita coragem. Teve. Vender a fazenda. Eu amava a fazenda. Porque eu formei a fazenda que vocês nem conheceram. Eu não comprei fazenda, eu comprei terras. Comprei uma máquina, comprei um trator, dormia na caminhonete e formei a fazenda. Fiz uma casa de 120 metros. Os meninos conheceram, né? O Valtinho, o Márcio e o Wilton. Só o Wilton, o Beto, o Márcio. O Valtinho, não? E o Valtinho. O Valtinho me ajudou. O que te dá mais orgulho do que você construiu da vida até agora? Os colégios, né? Os colégios, vocês e os colégios. Porque você vê, dos meus filhos, nenhum se desviou. Nenhum me decepcionou. Isso é muito importante, porque você sabe que atendendo na clínica há 30 anos como psicóloga, uma das coisas que eu mais vejo com os meus pacientes, independente de como foi a relação com o pai ou com a mãe, é o medo de decepcionar pai e mãe.
de não dar orgulho aos seus pais. Quando eu tenho um teste que eu dou, que é de autoestima para o paciente, e quando eu pergunto, tem um teste que eu faço assim, seus pais disseram, eles têm uma folha em branco, e essa folha significa a autoestima deles. Aí eles vão cortando cada pedaço da folha, dependendo da pergunta, né? Seus amigos marcaram de ir no cinema e esqueceram de te convidar. O quanto isso te machucou? Aí eles cortam um pedaço da folha. Aí, em determinado momento, tem a pergunta, seus pais disseram que têm vergonha de você. Quando eu pergunto isso, pai, é impressionante, não importa a idade. O paciente pode ter 10 anos ou ter 60 anos. O tamanho que isso mexe com a pessoa, fico até arrepiada de lembrar dos meus pacientes, é muito maior do que todas as outras questões que possam interferir na autoestima de alguém. Então, dar orgulho para os pais é algo que todo mundo busca em algum momento da vida. Perfeito. Como você gostaria de ser lembrado nas próximas gerações? Eu acho que é como educador. Como educador, como diretor, como professor. Quando eu era professor, era um problema muito sério. Porque como eu gostava de ajudar os alunos. Você fala que ser professor é um sacerdócio, pai. Tem uma coisa, quando a professora, já como diretor, eu tinha um concurso de cadernos para melhorar a situação de cada aluno. O professor vinha mostrar um caderno de aluno de primeiro... Maravilhoso. Eu falei, professora, não quero ver. Traz do pior aluno. Esse que precisa do professor. Essa é a minha lição. Por exemplo, eu no Gutenberg, todas vezes que eu circulo o colégio inteiro. Eu vou até no seio das faxineiras. Você chega lá, fala do professor Assis, elas vêm correndo atrás de mim. Porque eu tenho alguma coisa. Eu pergunto para você, eu passei lá, vi uma professora numa sala de primeiro ano gritando. Primeiro ou segundo ano. Chamei a coordenadora. Se eu voltar aqui, se a professora estiver gritando, você manda, porque eu quero mandar embora na hora. Por quê? Porque ela grita. Isso aqui não é lugar de grito. Aqui é lugar de amor. Você viu, eu estava dando aula no colegial, tinha uma irmã do Rogério que me detestava. Eu não sabia por quê. Ela me fazia um mal tremendo e eu fazia ela. Eu já era amigo do Márcio? Um dia eu chamei ela para conversar. Ela tinha raiva de mim porque eu tinha suspenso o namorado dela, que era colega dela, aluno também. Eu tinha suspenso ele por 3 dias. E ela ficou com raiva de mim. Não me tolerava. Resultado, quando eu tive essa conversa com ela ficou sendo a melhor aluna da classe. O diálogo. Diálogo com amor é o papel do grande educador. Conversa. Mas tem atitudes que você não pode voltar atrás. O administrador não pode perdoar o empregado. O professor não pode perdoar o aluno, porque o aluno vai rescindir no erro. Então ele tem que ser punido pelo erro que cometeu. Ele não vai para a cadeia. Ele vai ficar em casa. Você vai chamar o pai, vai chamar a mãe. E com esse negócio de tóxicos, eu me decepcionei muito no ensino. Porque quando o diretor chama um pai para falar sobre o problema do filho, o pai tira o filho da escola. Às vezes não acredita, né? E ele perde esse filho. Eu tenho pai que até hoje, se eu estou num restaurante, ele chega e ele vai embora, de vergonha. Porque ele perdeu 2 filhos. Pela droga? Um no marginal, o outro suicidou. Porque ele não quis salvar o filho. Eu chamei ele chegou e tirou os filhos da escola. Não aceitou, né? Quer dizer, o diretor está ajudando o pai e ele tira o filho da escola. A gente está chegando aqui no final, mas tem umas últimas perguntas que eu gostaria de fazer. Tem alguma coisa que te tira o sono? Tem. O colégio. Preocupação? Eu estou ausente. Gutenberg, eu estou ausente, totalmente ausente. Mas você está lá com os seus netos, dirigindo a escola. Tudo bem, mas você sente falta? Você imagina. Lógico que eu sinto falta. Não consegue voltar aí pelo menos a cada 15 dias? Pois é, mas eu não tenho. A Ira não tem os compromissos dela. Eu tinha que contratar um motorista. Quando você quiser, eu te levo, pai. Eu fecho minha agenda e a gente vai lá visitar o colégio. No dia que ela tem vaga, ela pode me levar. Que lugares do mundo? Você viajou muito, né, pai? Você teve aquela experiência na África, teve na Europa e tal. Que lugar do mundo que você acha que todo mundo deveria ir, pelo menos uma vez na vida? Eu acho que qualquer país é uma civilização diferente. Desde a América do Sul, Bolívia,
Paraguai, Uruguai. É uma experiência nova para você. Argentina. Eu fui até a China, né? Mas é novidade. É conhecer os outros. Conhecer outras culturas, né? Tem alguma música, um cheiro, outra coisa que te desperta boas lembranças? Aquela música que eu gosto de Jesus, que pedia para tocar para mim. Aquele hino. Não é só a sua cabeça que está falhando, a minha está falhando. A minha tá bastante. Viu qual é de família? Eu leio milhares de livros, não lembro do autor. Isso. Jesus, Alegria repete. dos homens. Jesus, alegria dos homens. Tá todo mundo bem da memória aqui, gente. Todo mundo 50 a mais aqui, viu? Esse livro que eu estou lendo aí, sobre a vida de Jesus, do Cury, está aprovado pelas pesquisas que eles fizeram, que ele é um autodidata, que Jesus foi um professor, Jesus foi um mestre, dos mais humildes. Eu acho isso uma qualidade fantástica, você ser humilde. Sim. E lidar com os alunos. Quantas vezes eu tive atitude bonita? Vou te dar só um exemplo que me marcou muito para mim. Quando o Wilton chupou umas uvas que estava no Fusquinha, que eu fui em Jundiaí, meu padrinho tinha uma chácara lá e tinha uva, ele me deu uma caixa de uva. Eu pus no bagageiro do Fusquinha na frente, né? E eu trabalhava na Rua Abolição, lá na cidade. E eu esqueci de tirar a uva do carro. No dia seguinte, eu descobri, tirei a caixa, o Wilton pegou e chupou uva. Ei, mas o Wilton não morreu. Passou mal. O Wilton morreu por milagre. Então o Wilton tem 7 vidas, né? Quase morreu agora. Aí eu saí de noite, desci a Cruzeiro do Sul, ali na esquina do metrô Santana, tinha uma farmácia, procurando remédio. E quando eu cheguei na farmácia, estava fechada. Aí eu fiz um retorno proibido. E o guarda me pegou. E eu conversei com o guarda. Joguei toda a minha filosofia em cima do guarda. Ele não quis saber e me multou. Tá bom. Para encurtar a conversa, um dia eu estou na minha sala, lá no Monteiro Lobato. A minha secretária, a Marta, falou: Saci, tem um guarda aí que quer falar com o senhor. Eu falei: pô, eu não matei ninguém, não fiz. O que o guarda quer comigo? Eu falei: ele quer falar com o senhor. Era o guarda. E ele queria o quê? Colocar o filho lá? Escutando a história. Ele entrou, me cumprimentou, eu fingi de que não conheci. Ele começou a chorar. Não antes. Ele me falou qual o problema. A minha filha postou, terminou o ensino médio, terminou o ginásio e não consigo, vai ao colegial. Quer água, pai? Não. Aí eu falei: escuta, seu guarda, o senhor lembra tal? Quando eu falei isso, ele começou a chorar. Eu vi que correu lágrimas nele. Falei: pois é, lembra que eu falei para o senhor que um dia a gente tem um coração na mão e não age. Lembra que eu lembro perfeitamente. Pois é, então eu vou te dar um presente pelas palavras que eu disse para você na época, chamando ele de você. Eu vou dar o colegial para sua filha. Pode matricular. Chamei a Marta, faz a matrícula delas. Cada um dá o que tem, né, pai? Cada um dá aquilo que tem. Quando foi a última vez que você deu uma gargalhada? Isso eu dou sempre, né, Ira? Toda hora. Que delícia, né? Eu também amo dar gargalhada. Muito bom. Toda hora. E o que significa felicidade para você? A vida. Tudo. De bom, de ruim, é a vida. Viu? Quando você não é feliz, você se separa. Você busca o caminho da felicidade, porque você não quer ser infeliz. Então, o cara está te aborrecendo, a namorada, tchau mesmo. Quando eu era solteiro, eu tive uma namorada, estava sentado com ela no Banco Jardim, em Ribeirão Preto. Eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, na época eu fumava. Eu tinha um avô de um amigo, um colega meu, que me dava a palha e me dava o fumo.
E então fazia cigarrinho de palha. Eu estava servindo no exército. Eu peguei e dei uma tragada assim. E ela falou, por que você não larga essa porcaria? Eu falei, minha filha, você não vale essa tragadinha aqui. Ela levantou e foi embora. Credo, Perdi a pai. namorada. Lógico, pelo amor de Perdi a Deus. namorada. Falei, pô, perdi a namorada por causa de uma tragadinha no cigarro caipira. Pai, pra gente chegando aqui no final, uma qualidade sua que mais te ajudou na sua vida? Eu acho que esse lado humano é muito importante. Quantas vezes você tem uma pessoa te agradecendo pelo que você fez? Quantas vezes? Eu me lembro que eu aluguei uma casa minha para uma família que a dava. Ele pegou, me mostrou a mão, falou, não, eu tenho uma mão calejada aí, vai. Aí a Dava falou, não, vamos alugar sem fiador. Ele morou 6 meses na casa sem pagar um tostão de aluguel. E no dia que eu fui cobrar o aluguel, eles não tinham o que comer. A sua mãe saiu com o carro, ela tinha uma Brasília, estava na Brasília dela. Foi no mercado, fez uma feira, fez uma compra e levou para eles. Falei, pô, você ficou louca? O cara não paga aluguel, você vai dar uma cesta. Não tinha jeito. Aí, um dia ele me ameaçou de morte. Aí não deu outra. Eu pus ele para fora na barra. Certo. Tem algum dia que você gostaria de reviver na sua vida? Algum ano, alguma fase que você falou, puxa, eu queria voltar? Quando o Monteiro foi campeão do São Paulo, que era televisionado pela TV Bandeirante, eu fiquei muito contente. Mas muito contente. Agora, pai, olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem para eternizar para os seus tataranetos. O que você gostaria de dizer para eles? Que mensagem você gostaria de deixar aí para quem, infelizmente, quando vier esses tataranetos aí, né? Né, Sidoca? Se você não continuar indo para o fim da fila, vai ter que deixar essa mensagem. Não deixo essa mensagem só para os tataranetos. Eu deixo para os filhos, para os netos, para os bisnetos e os tataranetos. Olha o passado do teu avô. Olha o passado daquele senhor que nasceu na roça, que foi na escola de cavalo, que sofreu para ultrapassar todos esses obstáculos para estudar e chegar, não chegou. Hoje eu sou professor e sou advogado. Siga o teu avô. Seja honesto. Seja sincero. Mas tem uma coisa. Acima disso, tudo isso é Deus. É Jesus. Se você caminhar do lado de Jesus, você vai vencer na vida, meu filho. É isso que eu aconselho para vocês. Maravilha! Vamos atualizar o universo, brindar aqui, pai. Pega aí seu colágeno, da Noasis. Atualiza o universo. Gratidão, professor Assis, por estar aqui conosco, contando a sua história, deixando aí todas essas mensagens para todos nós. É verdade, vamos atualizar de novo. Espera aí, gente, não pode atualizar e não... Atualizar não pode brindar e não tomar. Vamos de novo. Ai, Senhor. Você corta o brinde. Atualiza o universo. Voltando. Professor Assis, meu pai, obrigada por esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar muito e aproveitar muito, principalmente em relação aos desafios como empreendedor. As mensagens que você deixou aqui sobre amor, sobre família, sobre fé, né? Que nas dificuldades a fé nos ajuda bastante a superar muitas coisas. Obrigada, pai, por estar aqui conosco no Quadros da Vida Real com o professor Assis. Gratidão a todos os patrocinadores do Atualiza Universo. Cauã, que está sempre aqui comigo, Sabrina Souza, TV+, Salão Chimouse, Capelli Divine, Daniela Saad, Karine Verli, que cuida do meu sorriso. Quem mais que eu esqueci? Esqueci mais alguém? Ai, sim, Fabi Berman, linda, que cuida da minha sobrancelha. Gente, são muitos patrocinadores. Você também pode patrocinar o Atualiza Universo. Posso terminar? Ai, pode. Eu quero agradecer você, mas cabe aqui uma ressalva muito, muito grande. Deus
Quando eu perdi sua mãe, eu me senti fora do mundo. Porque, na verdade, ela participou comigo de toda essa luta. Ela foi uma heroína me ajudando nessa luta para vencer com todos vocês. Mas hoje, Deus me compensou. Eu queria deixar isso bem claro na frente da Ira. Que mulher extraordinária. Ela tem feito tudo por mim. Eu já me ameaçou até de botar num abrigo de velhos. Ira, não faça isso. Nós somos lá na Lúcia. E ela achou bonitinho para o senhor ficar lá? Mas ela é espetacular, viu? Que bom, né, pai? Que bom poder continuar a vida depois de tantos anos num relacionamento. Tá vendo? Você que aí... Nós gravamos sobre isso hoje, né, Cauã? Ou iríamos gravar, né? Não é porque você tá num relacionamento há muito tempo que você não possa recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Se você está num relacionamento que, de repente, não te traz mais felicidade, independente de você estar viúva, ou não, ou, de repente, você perdeu aí o sentido porque se divorciou... Lembre-se disso que o professor Assis está dizendo, né? Ele com 95 anos. Então, às vezes, eu tenho casais que chegam na minha clínica... Não aumenta um, não. Não aumentei? Oh, gente, aumentei. É 94, né? 95. Ai, meu Deus do céu. Com 94 anos, quando estava ali com 70 e pouco, recomeçou. E é você que está com 50, também pode recomeçar e descobrir o grande amor que não apareceu na sua vida. Pode chegar em algum momento. Não desista nunca. Atualize o universo. Vamos beber o colágeno.